Aleluia. Gênesis, capítulo 35, versículo de número 16. Aleluia. Diz assim: o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até os dias de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma coisa que, antes de entrar nesse versículo, uma coisa assim que Deus sempre quando eu oro com Deus, sempre quando eu falo com Deus, uma coisa assim que Deus tem me ensinado ao longo dessa pequena caminhada, porque eu só tenho 3 anos convertido. 3 anos já falo. 3 anos no quarto que eu tenho convertido. Uma coisa que Deus sempre falou no meu coração desde o início, que foi: pregue para 1, para 2, para 3, se você tivesse pregado para 1 milhão. Então, assim, às vezes os irmãos devem achar até estranho, porque às vezes tem 5 na igreja, 4 na igreja, e eu estou pregando um texto enorme, estou falando, estou desenvolvendo texto, estou dando introdução. Às vezes os irmãos estão pensando: caramba, eu tenho 3 aqui, mas para quem está falando por tudo? Mas é porque Deus ensinou isso. Amém? Porque a pessoa que está aqui, a pessoa veio para receber da parte de Deus. Não é porque tem 30, eu vou desenvolver um texto, vou te dar uma mensagem através do Espírito Santo para você ir com a barriga cheia para casa. Aí porque tem 1, tem 2, aí eu vou ler um versículo, acabou, morreu, tchau, irmão, vai embora, porque eu não vejo ninguém. Não. Quanto mais vocês que vieram aqui hoje, fizeram de conta de sair de casa, vocês merecem receber uma unção dobrada do Espírito de Deus. Pela fé, pela nossa fé de escravos aqui nessa noite. Amém. E nesse versículo nós vemos no capítulo de Gênesis, capítulo número 35, versículo número 16, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Diz a palavra de Deus, como eu já li, nos versículos, que Jacó, ele pega Raquel e parte de Betel, e quando eles estão chegando na cidade chamada Efrata, Raquel ela começa a ter dores de parto, e ela tem dores muito fortes para ter esse parto, para conceder o filho dela, a qual seria chamado de Benjamim. E em meio às dores desse parto, a parteira informa Raquel: Raquel, não temas, pois ainda terás este filho. Entendo eu que Raquel estava tendo muitas frustrações. Entendo eu que Raquel estava sofrendo dores terríveis, a ponto de ela pensar que ela não ia dar a luz àquele filho. A ponto de ela pensar que aquele menino ia morrer durante o parto, porque a dor que ela estava sentindo não era uma dor para o nascimento, mas ali ela estava sentindo uma dor, talvez, de como as mulheres que abortam, ou quando tomam susto quando estão grávidas na frente. E diz a palavra de Deus que isso foi penoso a ela dar a luz a esse filho. Mas a parteira, então, vendo a preocupação de Raquel, vai falar: Raquel, não temas, pois ainda terás este filho. No versículo 18 vai dizer
que a sair a alma, entre parênteses, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, Raquel, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada, diz a Bíblia Sagrada, no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma corona, que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel, ou seja, Jacó, porque Deus em certo encontro mudou o nome dele, falou a Jacó: tu não se chamará mais Jacó, mas agora tu se chamarás Israel. E disse Jacó, ele armou a sua tenda além da torre de Ezer. E aconteceu que habitando Israel ou Jacó, como se quiser, naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube e complementa dizendo que eram os filhos de Jacó. Eu entendo com essa palavra nessa noite, através da vida de Jacó, que depois passou a se chamar de Israel, por uma determinação de Deus. Eu entendo que Jacó, em toda a sua vida de prosperidade, em toda a sua vida de sofrimento, em toda a sua vida de lutas e de vitórias, porque quem conhece a história de Jacó sabe que ele fugiu do seu irmão, todo mundo sabe que ele fugiu para uma terra distante, todo mundo sabe que Jacó, ele teve que ficar escravo de Labão por muito tempo, trabalhando para Labão por muito tempo. Então ele vai se engraça com Raquel, e Labão então fala: olha, se você trabalhar para mim durante determinados anos, então eu te deixarei livre e você poderá levar a minha filha para casar com ela. Então Jacó vai, trabalha com aqueles determinados anos que foram combinados com Labão, mas só que ao fim esse tempo, Labão vê que tudo que Jacó faz prospera. Então Labão vai e arma alguma coisa para que Jacó continuasse servindo a ele, para que continuasse a prosperar e dar luz para Labão. E Jacó fica chateado com isso. Mas mesmo assim Jacó vai e continua servindo mais alguns anos a Labão e dando luz ao seu Senhor e obediência ao seu Senhor. Jacó era um homem de Deus. Jacó era um homem a qual como um anjo de Deus. Jacó era um homem ao qual estava sentado com a cabeça sobre a pedra. De repente viu uma visão da glória do Senhor, da onde era subida e descida dos anjos para a glória de Deus. Jacó ele viu, ele estava tendo uma visão da escada que os anjos desciam dos céus até a terra. Jacó ele viu a porta do céu. Jacó era um homem de Deus, porque o homem que não é puro de coração, o homem que não serve a Deus em obediência, não compensa a glória de Deus. Por que eu entendo com isso? Eu entendo que Jacó era um homem exemplo, era um homem a qual nós deveríamos também se basear e fazer as mesmas atitudes e fazer o mesmo caminho que Jacó fez. Mas em meio a tantas coisas boas que Jacó fez, em meio a tantas coisas que Jacó fez e teve tantos encontros com Deus, se você ver durante a vida de Jacó, quando ele se encontrava com Deus em algum lugar, ou quando Deus dava vitória a Jacó em determinado momento, Jacó ele pegava algumas pedras e ele levantava o altar ao Senhor. Se você ver no versículo de número 15, capítulo 35, versículo de número 15, você vai ver que nesse último versículo do capítulo 35, versículo 15, diz assim, no 14, versículo 14. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Ou seja, um lugar de encontro com Deus, ele levantou uma coluna, como memória. Poxa, aqui foi um lugar que Deus me disse, foi e falou comigo. Vou fazer uma coluna de pedra aqui, vou jogar um pouquinho de óleo, para Deus saber, para o povo saber que esse lugar está marcado. Esse foi um lugar, vai ficar na memória do povo, que aqui Deus desceu
e falou comigo. E também em outras batalhas e vitórias, Jacó levantava a coluna e falava: vou levantar outra aqui, vou botar o nome desse de Betel, vou botar o nome daquele desafio assado. Por quê? Para ter na memória do povo que Deus visitava ele. Para ter memória de coisas boas que aconteciam na vida dele. Mas em meio à vida de Jacó, ele vai cometer, nesse versículo que a gente leu, no capítulo 35, versículo 16 ao 22, que Jacó ele vai fazer uma coisa que não é bom a gente fazer, nós homens e mulheres de Deus. Jacó em todos os momentos levantou altares, colunas, quando acontecia uma vitória e quando acontecia alguma coisa boa na vida dele, quando ele tinha um encontro sobrenatural com Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada nesse versículo que Jacó, ele levanta uma coluna quando há a morte de Raquel. Quando a morte de sua amada mulher, que por tantos anos ele trabalhou para conquistar aquela mulher, para o pai daquela mulher liberar aquela mulher para casar-se com ele, aquela conquista, uma das grandes vitórias da vida de Jacó, morre, ele tem aquela tristeza, aquela decepção, ele vai pegar e cometer o erro de levantar uma coluna naquele lugar, para toda vez que alguém passar por ali, ou ele passar por ali, ele se lembrar que ali houve a morte da sua amada Raquel. O que eu quero dizer com isso? Através da palavra de Deus. Eu quero dizer que não é bom para mim, nem para vocês, levantar coluna, ou seja, levantar memoriais. Ou seja, nesse tempo aqui, quando se diz que levantavam coluna, é comparado às lápides de hoje. Quando alguém morre, você vê lá que surgiu as lápides. Você vê que a gente morre alguém hoje, né? A gente bota aquela pedra bonita ali, né? E escreve lá, aqui morreu fulano, nasceu tal, morreu de tal. Para quê? Para ficar na memória. Quem passa por ali vê quem é que morreu, o dia que nasceu, o dia que morreu, para ficar na memória. E a gente, de vez em quando, vai lá no cemitério, visita aquele túmulo e está lá, aquilo como na memória daquela pessoa. Mas só que, quando Jacó, ele levanta essa coluna na morte de Raquel, ele comete um erro. Porque nós aqui somos homens e mulheres de Deus, nós não podemos nos prender ao passado. Porque nosso Deus, ele é Deus de coisas novas. O nosso Deus é Deus de renovo. O Espírito Santo é um Espírito de renovo, de renovação. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos renova de minuto a minuto, de segundo a segundo. A palavra de Deus também nos diz que nós venhamos transformar e renovar as nossas mentes e os nossos pensamentos, para que a gente saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o que Deus tem dado para nós, e Deus tem falado conosco, nós devemos viver uma transformação de mente, uma transformação de caráter, uma renovação de caráter, de mente e de atitude, e não nos prendermos a fatos que aconteceram, principalmente se for para a morte ou para a tristeza. Então, nesse culto de libertação, eu quero deixar a mensagem para vocês nessa noite. Não crie colunas, não crie memoriais em coisas ruins que aconteceram na vida de vocês. Não fiquem presos ao passado. Não deixe que o passado de ontem determine o que você vai ter no futuro ou até onde você poderá ir no futuro. Porque talvez você queira ir mais longe, mas aí você lembra do memorial que você ficou, das pedras da coluna que você erigiu no passado, você vai falar, mas naquele tempo eu fiz isso, isso e isso. Então hoje em dia eu não consigo fazer isso, senão eu vou cair no mesmo erro. Não.
O memorial está lá porque você lançou. Ficou gravado na sua mente. Ficou gravado na sua vida. Aquela tristeza, aquela angústia, aquela decepção na sua vida, amado. Mas só que Deus, Ele quer que você construa memoriais nos lugares de vitória, nos lugares de celebração, nos lugares de encontro com Deus, nos lugares de grandes conquistas, nos lugares de superação de obstáculos, nos lugares de vencimentos de grandes desafios, nos lugares em que Deus opera a cura na sua vida, nos lugares em que Deus está operando a libertação da sua família, nos lugares que Deus está declarando a vitória para você. É nesses lugares que Deus quer que você levante memoriais, para você saber, no ano tal, na data tal e no mês tal, eu aceitei Jesus. No ano tal, na data tal, no mês tal, eu fui batizado nas águas. No ano tal, na data tal, no dia tal, eu recebi o batismo com o Espírito Santo e com fogo. No dia tal, na data tal, no mês tal, a minha família inteira aceitou Jesus. Então não construi, esquece o passado. Esquece, se desprende. Agora fala aqui. Deixo minhas coisas que para trás ficam e prossigo para o alto. Olha só, está tudo passou, minha amada de amado. Vamos ficar presos a situações que nós erramos, ou que podemos dizer que nós passamos em nossas vidas, presos aquilo, como se aquilo não fosse acontecer de novo a qualquer momento. Estamos sujeitos a acontecer de novo? Estamos sujeitos. Mas não deixe que o seu passado venha determinar o seu futuro. Olhe para o alvo que é Cristo. Se lance na vontade de Deus. E se prende nesse memorial, nessa coluna de pedra que você erigiu. Se liberta desse memorial. Porque Deus tem coisa nova para a sua e para a minha vida. Deus tem vitória nova para mim e para a sua vida. Deus tem salvação para a minha casa, para a minha vida, para a minha família, para a sua família. Vamos construir colunas, vamos construir memoriais em lugares que devemos celebrar ao Senhor. Aleluia. Essa é a mensagem dessa noite, em nome de Jesus, que a gente possamos receber essa mensagem da parte de Deus, a parte do Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa mensagem, pequena mensagem, falou muito no meu coração e fala também dos meus irmãos, porque a palavra de Deus é tremendo e fala muito de forma. É preciso alguém estudado, não é preciso alguém exato, formado, que a palavra de Deus ela é tremenda. Vamos desgarrar do passado, igreja. Você errou lá atrás, errou, mas só que aquilo não está escrito que deve se repetir amanhã. Não está determinado para a sua vida que aquele erro, ou que o fracasso, ou que a angústia, ou que a decepção tem que acontecer novamente na sua vida. O amanhã está pertence a Deus. O nosso pastor tem essa música. Então se lança para a vitória, irmão. Se lança para a obra, meu irmão. Se lança, luta, busca. Deixa o memorial de lado. Chega diante daquele memorial, chuta aquelas pedras que você criou no passado. Arrebenta aquela coluna que você levantou naquele dia da sua tristeza, naquele dia da sua decepção, na sua família, ou no seu lar, ou alguém querido. Chuta fora, paga isso da sua vida. Deus quer que você levante colunas nos lugares de vitória. Amém? Essa palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite. E passo para o seu evangelista Paulo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.